Olá, olá a todas, olá a todos, namastê. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Como em toda sexta-feira a gente está fazendo aqui o Agora Eu Ilumino, que nós vamos tentar fazer semanalmente para a gente conversar de coisas da alma, da consciência, da aventura da experiência humana, dos desafios, das coisas engraçadas, dos tropeços e dos acertos. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você é humano, você passa pelas mesmas coisas das quais a gente vai conversar aqui. Eu sou o Monge Sati, eu ensino não só a meditação, mas coisas da consciência e da consciência que nós somos. Cada um de nós, se você consegue respirar, você consegue meditar. E aí, essa tentativa de fazer o Agora Eu Ilumino semanalmente é uma vontade de compartilhar aquilo que funcionou para mim. Vamos ver todo mundo aqui? Gente querida, que sabe que é muito querida. E esse vídeo vai ficar aqui, depois eu vou colocar no YouTube. Mas então, toda sexta-feira a gente vai fazer uma conversa. Eu paro bastante para respirar, porque a velocidade da respiração é também a velocidade da mente. E se você respira de maneira profunda e ampla e deliberada, os seus pensamentos também serão profundos, amplos e deliberados. Eu imagino que o som esteja aí, esteja tudo certo. Então vamos lá. No Agora Eu Ilumino de hoje, a gente vai conversar sobre iluminação. E o que ela significa, porque é uma daquelas palavras, talvez assim como meditação, que a gente ouve falar dela muito antes da gente saber realmente o que ela significa e qual o impacto que ela pode ter na nossa vida e o que vai acontecer. Então, eu vou explicar um pouquinho quais são os conceitos de iluminação. Bom saber que o som tá bom. E a gente vai conversar como humanos aqui. 15 minutos, 20 minutos. E se você quiser depois, pode assistir, vai ficar guardado esse vídeo. Então, como vocês sabem, eu sou humano, absolutamente humano, essencialmente humano. E a humanidade é um pouco como a praia. A praia, ao mesmo tempo, tem a terra, o mar e o céu, tudo ali se tocando. E aqui coisas se tocam, né? Aqui na experiência humana. A gente é uma alma, mas a gente também experiencia a mente e a gente está na matéria. O corpo, a matéria, os átomos, a comida. A gente está aqui, mas a gente é uma alma, mas a gente tem a mente. Então, para lidar com tudo isso de maneira harmônica, a gente vai na jornada desse autoconhecimento. E a boa notícia é que, pelo menos segundo nos dizem alguns mestres lá budistas, a iluminação é inevitável. Cada ser humano está no caminho de atingir a própria iluminação. Só que talvez ela não seja para agora. Talvez não seja nessa semana que a gente vai atingir a iluminação. Quando eles falam isso, eu quero explicar um pouquinho a qual iluminação eles se referem, definir um pouco melhor essa palavra iluminação e explicar por que ela se aplica na sua vida. Porque a gente costuma ter a impressão de que iluminação é aquela coisa que, primeiro, não é para mim. Segundo, se for para mim, vai ser daqui a 1000 encarnações. E terceiro, não me impacta em nada. Mas não é verdade. E não é verdade de uma maneira bonitinha, não é verdade por causa de um engano. O engano é que quando a gente traduz a palavra lá original dos Himalaias, traduz e chega no português iluminação, a gente está fazendo algo muito impreciso. E assim como quando eu falo amor, eu posso estar me referindo a vários tipos e vários níveis de amor. Quando a gente fala iluminação, a gente pode estar se referindo a 1000 coisas diferentes. E nesse sentido, aquilo que inicialmente era uma imprecisão e um erro, vai se tornando uma descoberta e uma ferramenta do nosso aprendizado. Porque se iluminação se refere a tantas coisas diferentes, alguma delas eu posso ter, e eu posso ter agora. E vai me impactar na minha sexta-feira, no meu dia, no meu olhar,
nas minhas palavras, por mais que eu esteja no fundo de um poço. Porque essa palavra iluminação, por ter uma correlação com luz, luminous, luminosidade, que vem do latim lume, é fogo e luz. Então essa luz que nasce do nosso fogo interno, do nosso contato com a alma, ela tem vários níveis. E essa é a boa notícia e talvez seja o tema principal desse vídeo. Iluminação é para você. E a iluminação que os budistas nos falavam, olha, todos os seres estão destinados à iluminação, boa viagem. É verdade, mas a iluminação a qual eles se referem é uma super iluminação que tem um nome específico em sânscrito e Pali. Pali é uma língua também daquela região. E aquela super iluminação talvez não seja essa semana. Mas e as outras? Então, se a gente definir iluminação como tudo aquilo que traz luz, gente, eu aperto o interruptor, eu fiz uma iluminação na minha sala. Se eu entendi a pronúncia de uma palavra em outra língua e eu aprendi que na verdade a gente não pronuncia assim, a gente pronuncia daquela outra maneira, eu iluminei a minha pronúncia. Se eu acabo de perceber que iluminação é algo mais acessível e mais múltiplo do que eu imaginava, eu acabo de iluminar o meu conceito de iluminação. É muito próximo daquela metáfora de você simplesmente ter um quarto absolutamente escuro e aí você põe uma lanterna, liga a luz do celular. A luz, ela aumenta o teu poder de cognição, de conscientização. E o que era invisível por falta de luz passa a ser examinável, passa a poder fazer parte de você, passa a ser compreensível. Se você está no quarto escuro das emoções, você não consegue enxergar nenhum acolhimento ali, nenhum amor, nenhuma verdade, nenhum propósito para a sua vida e muito menos uma missão, um caminhar, um plano maior para o destino da gente, que a gente vai sendo abençoado e conduzido por uma luz maior, por seres, pelo universo e pela nossa alma que está ali empurrando e a gente que é essa praia resiste e esperneia. Mas se a gente está num quarto escuro, a gente nem vê o que tem lá. Pode ter um baú de tesouro e a gente não enxerga. Então, a iluminação é necessária para que a gente veja a realidade. Você se ilumina quando você se decepciona com alguém. Agora você está começando a ter uma desilusão. Quer dizer, você tinha uma ilusão sobre aquela pessoa, estava no escuro, acendeu alguma luzinha, agora você está menos iludido, está começando a perceber do que aquilo se trata, uma desilusão sobre você. É só aquilo que a gente aceita como real, que a gente pode transformar e consertar. Se eu não reconheço um erro meu, como que eu vou mudar o erro meu? Se eu não perceber que eu tenho aquele engano, eu não posso mudar nunca. Então eu preciso ter uma pequena iluminação, sair daquela escuridão da ignorância daquele tema e ir me melhorando. Então iluminações são muitas, e essa metáfora de simplesmente eu jogar uma luz, e onde eu jogo a luz, aquilo eu posso perceber, aquilo entra na minha consciência para aí sim eu poder decidir conscientemente e não mais reativamente. Ser reativo, gente, é dar uma topada no dedão do pé e aquilo doer e você xingar. Essa é a vida inconsciente, reativa. E viver assim é muito distante do estado de luz. Qual é o estado de luz? Você vê. Primeiro vê para não tropeçar. E segundo vê que se você machucou o pé, não adianta xingar. Foi um pé da cadeira. Você bateu ali num pedaço da mesa. Não é culpa de ninguém. Então a iluminação vai trazendo uma nova perspectiva. E só da gente começar assim, imaginando a lanterna, a gente está vendo coisas diferentes sobre essa tal da dona iluminação. Antes de entrar na parte técnica, histórica, filosófica, metafísica e religiosa, e falar das palavras de iluminação nas várias línguas, deixa eu contar uma outra coisa. A gente hoje fala universo muito comumente para se referir a um ser
de infinita inteligência, de infinito amor que vai nos conduzindo, porque a palavra Deus foi sendo tão mal utilizada por essa tal de humanidade. Falaram que ele é barbudo, que ele senta no céu, que ele está nas nuvens e que ele fica pesquisando você para ver se você faz as coisas errado, né? Bisbilhoteiro, chato e não explica direito as regras. E aí a gente percebeu que é muito maior do que essa antropomorfização masculina, patriarcal e chata, e, enfim, imprecisa. É uma bobagem da gente, né? A gente vê Deus dessa maneira. O divino, realmente, se aproxima mais da ideia que os gregos faziam de algo chamado cosmos. Cosmos é o universo de múltiplas dimensões inteligente. E aí, atualmente, a gente tem se referido ao universo nesse sentido de cosmos, de algo infinitamente amoroso, que tem um sentido, que nos conduz por algum caminho, que tem energias invisíveis e que vai nos guiando junto com a nossa essência, a nossa alma. Então, o universo está lá e a gente está experimentando isso tudo. E esse tal de universo, quando a gente fala de algo divino, eu queria dizer que a raiz da palavra divino, Deus e dia, tudo isso vem da mesma raiz na língua indo-europeia, muito antiga, muito antiga, muito antiga. Então esse conceito de, nossa, chegou a luz, agora eu consigo ver, isso é divino, porque isso é o dia, isso é o despertar, e isso é Deus. A palavra Deus, Deus, dia, divino, tudo isso vem da mesma raiz, é quando a luz chega. E aí, devagarzinho, isso foi se tornando nesses conceitos religiosos mais tardios. A gente está falando de uma palavra de mais de 5.000 anos de idade e que continua, né? Afeta quase todas as línguas do mundo. Então, a gente quer algo divino, quer chegar na luz, quer poder enxergar, e a partir de enxergar, tomar as decisões que têm mais a ver com a gente, para a gente não tropeçar. Porque parte da dificuldade humana é tomar decisões no escuro. E esse escuro é necessário quando a gente tem a tal da noite escura da alma, que você vai aprendendo a ter fé sem ver. E isso também é parte da nossa caminhada, porque tem um momento em que a gente ainda não consegue abrir os olhos, mas a gente é prisioneiro do ego e das estruturas sociais e das opiniões dos outros. E aí, romper aquilo, os primeiros passos, são dados no escuro. É a ousadia de romper e de sair sem saber para onde você vai. Tem uma música linda do Edu Lobo e do Chico Buarque que eles dizem a arte de partir, a arte de deixar algum lugar quando não se tem para onde ir. Então a arte de deixar algum lugar quando não se tem para onde ir. Mas você sabe que ali naquele ego duro, naquelas convenções, naquelas pessoas te oprimindo, não dá mais. Agora eu ilumino ou enlouqueço. Aí você ilumina, a gente segue adiante. Então a gente primeiro vai no escuro e aí em busca da luz, para poder tomar as decisões de maneira deliberada, consciente, iluminada. Um pouquinho de luz já é uma micro-iluminação. Então, deixa eu hidratar aqui o corpo. Essa música chama Na Carreira, Chico Buarque e Edu Lobo. E eles descrevem um dia no qual os artistas de circo, o dia mal nasce e eles têm que deixar a cidade, porque o circo é itinerante mambembe. E muitas vezes a gente se sente assim, né? Deixando algo conhecido para ir para o novo e a gente nem sabe que novo é esse. Por isso a gente precisa dessa luz. Então vamos lá. Os estados de luz internos, eles são vários. Então quando a gente fala de iluminação, eu acabei de explicar a parte filosófica de me dar uma luz e tal. O tema desse encontro nosso semanal, Agora eu ilumino, ele é uma brincadeira com esse trocadilho. Porque assim, gente, tem coisas que não dá. Ou agora eu ilumino, ou eu vou enlouquecer. E a gente vai passando por vários desses. Mas é mais do que isso.
A gente também, depois de ter um pouco de luz, a gente fala, nossa, agora que eu tenho luz, eu ilumino. Eu ilumino os lugares por onde eu passo. Eu ilumino os temas sobre os quais eu reflito. Eu ilumino as pessoas com as quais eu converso. E não é aquela iluminação final que a gente vai ver que tem um nome. Mas é uma iluminação pequena, potente, parcial, indispensável como um passo do caminho. A gente é tão obcecado com o objetivo final aqui no Ocidente, né? A gente fala, como que eu ilumino? Não, peraí, tem um caminho para trilhar. E a gente quer chegar no último, sem passar pelo caminho. Então, nas religiões, as várias palavras que se referem à iluminação são 7, 8, e todas elas são traduzidas como iluminação. O que é um engano e ao mesmo tempo uma coisa bonitinha. Porque agora quando eu falo ilumino, eu sei que eu estou certo. Porque eu estou falando de alguma dessas. E, portanto, a iluminação se torna mais ampla e mais acessível. O primeiro nível pequeno de iluminação que a gente pode imaginar é quando a gente fecha os olhos e tenta criar uma luz dentro da gente. A gente vai sentindo uma luz interna que vai se acendendo. É uma pequena iluminação. Aquilo que começa como imaginação se torna uma ordem interna. Porque a mente humana trabalha com símbolos. Se eu imaginar que eu estou com raiva, eu rapidamente vou ficar com raiva, eu vou lembrar de motivos para ter raiva. Se eu criar dentro de mim uma paz, ela vai se tornando uma ordem para que minhas células tenham paz, minha respiração tenha paz e eu tenha paz. Quando você vai visualizando uma luz, aquela luz dentro de você vai começando a existir. E quando ela se torna forte, a gente a chama de Iftie. Iftie é a luz potente no salão da consciência. Quando é uma luz já forte o suficiente para fazer os meus pensamentos se dissolverem nela. Eu tenho uma super luz dentro de mim que eu já sinto como energia. Então você pode imaginar um sol dentro da cabeça, um holofote. E muitas pessoas, quando começam a imaginar, elas têm uma luz suave, quase como um luar, uma luz meio tênue interna. A gente às vezes chama de milinaka. Mas a gente quer Iftie, que é uma luz que você sente dentro de você, principalmente na meditação. E aí você pode abrir os olhos e continuar enxergando essa luz e enxergando fora ao mesmo tempo. Sabe quando a gente está conversando com alguém, a pessoa começa a descrever uma cena e aí você dentro está imaginando? Então você ao mesmo tempo enxerga a pessoa fora e enxerga algo no salão da consciência. Dá para fazer isso com luz. Você enche a sua consciência de luz e ao mesmo tempo você está vendo o mundo fora. Mas isso é altamente protetor energeticamente. Eleva a sua vibração, mesmo nas condições mais difíceis. Você está vendo uma luz interna, mesmo com os olhos abertos. Você fica 2/3 sentindo a luz na cabeça e 1/3 vendo a pessoa lá fora. Essa técnica chama Iftie Muif. É uma técnica de meditação com olhos abertos. Uma pessoa pergunta, por que no começo vemos sempre as mesmas cores? Porque a gente tem tendências energéticas e cada cor é uma vibração. Então, uma pessoa que tem uma tendência muito energética de saúde, esportista, ela vai ver vermelho vívido, da intensidade, e ela vai ver verde, da saúde. Uma pessoa com energias masculinas um pouco intensas vai ver um azul marinho. E aí, devagarzinho, a gente vai chegando nas cores mais neutras, o branco principalmente, para enxergar dentro da gente. Então, Iftie é essa luz interna, é uma iluminação. Existe algo que é descrito, principalmente pelos budistas, que é um momento no qual você sente uma luz de uma intensidade que ela se torna mais forte que você.
é uma luz que você também imagina dentro de si, e é o primeiro encontro, é o primeiro momento que você fala, nossa, eu estou na presença de algo divino. E tá mesmo, mas é a sua própria alma. É a sua própria alma. Não é o divino externo. Porque tudo que é divino, isso que a gente chama de Deus, de universo, é interligado. Então a nossa alma é uma folha de uma árvore infinita. Quando você entra em contato com essa alma, você sente uma luz inacreditável, a presença de algo divino. E é uma luz que você pode até não ver, talvez. Você apenas a sente com grande potência. E esse estado também é um dos estados de iluminação. Ele é um pouquinho superior a Iftier. Ele é um Iftier tão potente que você sente que você está na presença de algo divino. E esse algo divino é o seu eu interior. Isso se chama Isim Nada Nadi. É super forte. Isim Nada Nadi. Mas às vezes a gente tem uma iluminação que não tem nada a ver com meditação e nem a sentir essas luzes. É uma iluminação conceitual e consciencial. E os monges, principalmente da linhagem Zen, falam de uma certa iluminação que você sente quando você está assim varrendo o chão, lavando pratos, chamada Satori. E Satori é de uma potência. Satori acontece quando parece... Satori é assim, gente. Sabe quando você viaja de avião, os ouvidos entopem, você sobe a serra, aí você desce e tá com aquela... Tudo tem esse som. E de repente faz assim, plop. E se estabelece uma clareza inegável em tudo que você ouve e percebe. E nos primeiros instantes aquilo é estarrecedor, maravilhoso e simples. Essa é uma imperfeita descrição de Satori. Esses estados todos, um dos mestres falava assim, olha, se você está falando deles, você está errando. Porque eles são além das palavras. Mas Satori é um momento em que você está fazendo algo e, de repente, você tem uma experiência de verdade muito profunda, mas ela é interna. E tudo fora parece teatro, ilusão e mentira. Então, de repente, você fala, nossa, eu tenho um nome, mas não é meu nome que eu sou. Eu estou num lugar, mas isso aqui é só Maia, a grande ilusão. Que corpo é esse que eu estou vestindo? Os medos das pessoas, as minhas dores, a minha história. Nada. E isso dura alguns momentos, e aí passa, e aí você sente o efeito daquilo ter durado, e aí a mente entra pensando, tentando filosofar, nossa, o que foi que você sentiu? Talvez você tenha tido uma experiência de Satori, que coisa interessante, será que hoje a astrologia... Quer dizer, bobagem. Você tem experiência e entra um monte de bobagem. Mas ela fica, ela é muito marcante e ela vai expandindo a gente. Então isso chama Satori. E é muito acessível, mas ela ocorre por 1000 outras libertações que você teve. Você foi se libertando das opiniões alheias, das suas opiniões, dos achismos. Você foi se libertando do conceito de alto, baixo, certo, errado, nobre ou plebeu. E aí quando você vê, você está liberto. E aí você faz plop. Satori. E depois você volta. Talvez algumas experiências de grandes mestres sejam longas, né? Então vamos lá. Continuando. Existe um outro estado de iluminação chamado Savikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi também é chamado de Sat Chit Ananda. Olha, como explicar o que é Savikalpa Samadhi? Ele é um estado profundo, em geral atingido na meditação, no qual você se pluga de tal maneira na criação infinita, no universo, que você deixa de vê-lo como forma, você o sente como energia. É como se, ao invés de assistir o programa da TV,
você tivesse mergulhado na eletricidade da tomada. Você tivesse mergulhado nos pixels. E aí você esquece daquelas imagens e é tudo energia com uma intensidade absurda. É muito diferente de Satori, onde você não sente energia, você está libertado de todos os conceitos. Satchitananda não. É mergulhar na energia pura. E essa energia é toda una, ela é conectada. A expressão é diversa. Uma árvore é uma expressão energética e você é outra. Mas a energia é una, assim como quando a gente está vendo coisas no celular, tudo vem da mesma bateria. Mas são coisas diferentes, aparentemente diferentes. Então, Satchitananda é um estado de se conectar com o divino, não o divino como essência, mas o divino como aquilo que sustenta a criação. E é uma luz muito forte. Às vezes a gente tem a impressão de uma coluna de luz que se expande até o infinito acima da nossa cabeça. E você se sente parte das árvores, dos rios, porque é tudo a mesma energia. Eu posso brincar que é como se a gente fosse a torradeira que acabou de descobrir que é ligada na tomada e vai até Itaipu. É algo assim, de uma grande geradora de energia. Então isso é Savikalpa Samadhi. Uma grande potência e você está ligado em uma grande energia. E isso é transformador. Ter uma experiência dessa é realmente muito bonito, talvez inesquecível, porque essa energia é amorosa. Ela é uma energia unida. Então a gente percebe que a desunião ocorre no nível do ego, da interpretação, da manifestação externa. Quando você descobre que a essência é unida, que elétron, eles não brigam uns com os outros, e os quântons não brigam uns com os outros, e tudo é uma essência só, o retorno é muito transformador. E aí a gente se descobre como energia. Mais profunda que essa, tem outra experiência de iluminação. Eu estou contando essas todas, mas perceba que a gente não chegou naquela que a gente ouve falar de assim, agora iluminei, não volto mais. Porque essa experiência de agora eu iluminei, eu não volto mais, ela é... Eu acho que não tem ninguém aqui encarnado que eu conheça que tenha tido. Gente que para de cometer enganos, para de tropeçar. Tudo isso que eu contei para vocês, que estou contando, elas são partes do caminho. Mas aquela coisa de agora virei um santo, um ser olímpico. Acho que esses seres, pelo menos, dizem, né, que ao atingir esse estado, eles se tornam ou muito discretos, ou eles passam a influenciar a gente de lá para cá, e não mais aqui. Então, uma pessoa que tem esses estados, assim, Satori, Savikalpa Samadhi, continua cometendo enganos, mas vai ficando diferente. O próximo estágio é um estágio que muda a pessoa permanentemente. Chama-se Nirvikalpa Samadhi. E é um estágio de iluminação no qual você mergulha na luz e atravessa a luz. E você... É como se você estivesse aqui no mundo criado e aí a sua consciência e o foco dela, a atenção, atravessam de vez isso aqui tudo. E você mergulha na origem do tudo. E é impossível de explicar. Impossível de explicar. Porque tudo que existe aqui não é isso. Tudo. Tanto que é comumente chamado de uma não experiência. Mas não é uma não experiência como dormir. Porque você está inacreditavelmente atento. Mas você furou. E aquilo rompe certas coisas energéticas e realmente ao retornar daquilo você é diferente. Mudam algumas coisas nos chakras, nos nadis. Só que tem que ter essa experiência várias vezes e aquilo vai te transformando. Mas é como se fosse... Se cada um de nós fosse um personagem de um livro e aí um dia você cai do livro e você vê que você está na prateleira e não no livro. Era tudo um livro. Mas é mais profundo que isso, porque não dá para explicar. Então esse é Nirvikalpa Samadhi. Além disso, tem um estado de profunda comunhão com o universo chamado Nirvana.
E, gente, eu tô falando isso aqui tudo é acessível por todos nós, mas conforme a gente for andando, né? Daqui a 1200 anos eu espero saber muito mais de tudo isso. Em outras vidas, a gente está caminhando. E eu falo tudo isso, eu tô falando desses estágios porque a gente tem curiosidade. Mas lembra que a iluminação é agora. A iluminação é você ter um sorriso iluminado. É você dizer uma palavra que ilumine o dia de alguém triste. É você se iluminar de pequenas coisas cotidianas, porque é desses pequenos tijolos que será construída a grande casa da sua iluminação de Samadhi e dessas coisas. Então vamos lá. Nirvana. Nirvana, também pronunciado Nirbana, é um estágio de presença permanente da luz. É um estágio de consciência avançado, eu ainda tento muito chegar nele. Estou aqui caminhando, quem sabe um dia. E não é permanente, tá? Você tem um vislumbre, depois você volta. Aí você tem uma amostra grátis, depois você volta. Mas o Nirvana mesmo é o estágio de você ter isso de maneira estável. Nirbana quer dizer extinção, apagar. Como o soprar de uma vela, apagar uma vela. Como assim Nirvana é apagar uma vela? A vela não é luz, como eu quero apagar a luz? A gente apaga a vela quando chega o dia. Então Nirvana é um estágio de você estar na presença permanente da luz maior. Não precisa mais da sua velinha. Você já é parte do sol. O dia já chegou. Dia divino chegou. Isso é Nirvana. Nirvana. Nir não, vana. Extinguir, apagar a velinha. E aí, gente, tem algumas outras coisas que são, por exemplo, moksha. Moksha é você atingir um estágio também de iluminação onde encarnar não é mais obrigatório. Nada te puxa para nascer mais aqui de novo. É opcional. Quiser vir dar uma força aqui para quem ficou. E tem a tal da ascensão, que quando você se torna alguém realmente pertencente a um nível maior. E aí, de mais iluminado dos humanos, você se torna o mais tosco dos Budas. E continua andando, continua evoluindo. Existem provavelmente mais estados, com mais palavras, mas não cabe dizer aqui. Aqui a gente tem que responder perguntas como as que chegaram. O que a gente faz quando eu estou preocupado e ansioso? Encontro um pouco de luz. Mas não estou encontrando luz. Pois é, então gere luz. Seja como um fósforo. Faz algo de bom para alguém, limpa a casa, toma um banho, faz a barba, faça um ato que traga luz com gentileza para alguém. Cada pequena luz vai gerar o sol que a gente busca. Então esses muitos níveis, eles representam a nossa caminhada. Mas é para agora. E olha, agora eu ilumino. Ou eu ilumino ou eu enlouqueço. E a resposta é agora eu ilumino. A gente sempre vai iluminar um pouco. Nenhuma escuridão é permanente. Se a gente tem uma caverna que passe 2 milhões de anos no escuro, não importa, não importa. A hora que eu trago uma tocha com fogo, a caverna se ilumina. Não importam os 2 milhões de anos, os 2 bilhões de anos de escuridão. Não importa. A luz é mais forte que a escuridão. Então é isso, e a gente vai procurando nas pequenas coisas, sabendo que existem estágios impactantes de Iftie, de Isimnadanadi, de Satori, de Samadhi, de Nirvana, de Moksha e da Ascensão. Mas tudo isso é para quando? É para quando for. E algum tipo da iluminação é para agora. Algum deles é. Então encontre e seja. Era isso que eu queria falar para nós hoje. Nesse agora eu ilumino. Desejo um excelente dia para vocês. Com muito coração. E transcendendo a mente. A gente transcende a mente porque ela é cheia de armadilhas. Encontra uma luz e aí a gente volta para transformá-la. A gente não quer deixá-la para trás. Mas a gente é a consciência e não a mente. Beijo para vocês, luz para nós todos. Aqui
Aqueles que colocaram perguntas aqui, as perguntas vão sumir quando eu encerrar. Coloquem nos comentários depois, quando fica fixo o vídeo, porque aí eu crio novos vídeos baseados em perguntas, tá bom? Namastê, luz pra gente. Agora a gente ilumina. Vamos lá. A iluminação é para agora, ela é para já. E aí ela vai crescendo até ela ser inevitável, final e infinita. Amor é isso. O amor é tão grande, divino, que ele nos leva sempre para nossa luz. Nada mais lindo que isso. A gente vai atingir o nosso potencial, sempre. Namastê.